Anastasia Lermontova, de 15 anos, começou a namorar Fedor Kizin, de 17, no verão do ano de 2019. No início, a relação deles parecia perfeita. Flores, passeios pela cidade, beijos e visitas a cafés eram rotina para o casal. Mas com o passar do tempo, Fedor mostrou sua real natureza, tornando-se um verdadeiro monstro. Então, se você se interessou por essa breve introdução e quer saber o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e me seguir no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Fedor Kizin nasceu no ano de 2002 em Novosibirsk, na Rússia. Seus pais eram pessoas muito ricas que não mediam esforços para mimar o filho, comprando tudo o que ele pedia. Ele nunca precisou de mesada, ele se vestia com coisas caras e andava com aparelhos sofisticados. Sim, ele era mimado e narcisista, mas não posso chamá-lo francamente de mal, porque Fedor estudou bem na escola, pelo menos até o 10º ano. E em geral era uma pessoa inteligente com quem se podia conversar sobre coisas diferentes, disse um colega sobre o rapaz. Já no início de 2019, Fedor, como disse um amigo, começou a andar com más companhias. Ele disse que seus pais colocavam muita pressão nele e exigiam demais. Ele estava estressado com isso. Foi assim que apareceu o álcool na vida dele e depois as substâncias proibidas. Seu estilo de vida nem um pouco saudável não afetou rapidamente o jovem. Na verdade, demorou até um pouco para que os primeiros sintomas aparecessem. E em 2019, ele era um rapaz extremamente sociável, que gostava muito de sair para passear com os seus amigos e colegas. E simplesmente ninguém desconfiava que ele realmente usava substâncias ilícitas. Inclusive, durante um de seus passeios pela cidade com os amigos, o Fedor acabou encontrando a Anastasia. A jovem naquela época estava terminando o 9º ano e se preparando para ir para o ensino médio. Uma garota gentil e inteligente. Ela nunca se recusou a ajudar os outros. Era muito aberta, sociável e receptiva. Lembrou uma amiga que era muito próxima a Anastasia. A jovem também nasceu em uma boa família. Seu pai era empresário e sua mãe ocupava um cargo de gestão em uma grande empresa. Os pais confiavam totalmente na filha, que era bastante independente para a idade. Por isso, quando a menina lhes contou que estava namorando um bom rapaz, eles nem perguntaram sobre o namorado. Além disso, não havia como adivinhar pela aparência e comportamento do Fedor que ele estava usando substâncias ilegais. O jovem parecia alegre e despreocupado, gostava de passar o tempo na companhia dos amigos e, claro, com a nova namorada. Porém, com o tempo, as substâncias começaram a ter um efeito notável no comportamento dele. Fedor ficou mais fechado e nervoso, tendo problemas de sono, memória e concentração, o que fez com que suas notas caíssem drasticamente. Os pais de Fedor só notaram mudanças no comportamento do filho na primavera do ano de 2020, quando perceberam que coisas estavam sumindo de sua residência. E também notaram que o filho, que antes era alegre, agora era um rapaz muito triste e fechado. Eles chegaram a sugerir que o Fedor fosse para uma clínica de reabilitação, mas o rapaz falou que estava muito preocupado com seus exames de admissão na faculdade, porque ele queria ingressar na Universidade de São Petersburgo. Então, se ele fosse para a clínica de reabilitação, ele não poderia fazer o teste para entrar na universidade. Então os pais dele acabaram concordando, porém quando o resultado do teste saiu, o Fedor não ficou nem um pouco feliz com o resultado, já que ele foi reprovado em todas as disciplinas. Naquele momento, o seu sonho de ingressar na universidade estava destruído, e os pais dele perguntaram novamente se ele queria ir para uma clínica de reabilitação, e dessa vez o Fedor concordou sem hesitar. Em julho de 2020, Fedor entrou em um centro de reabilitação.
Esse momento deveria ser um ponto de virada na sua vida, mas infelizmente algo deu muito errado. Um ex-paciente daquela clínica queixou-se de que durante seu tratamento ele foi tratado de forma muito severa. Sua liberdade de movimento era limitada e não era permitido que ele falasse com seus familiares, além dos médicos do local usarem métodos de tratamento inaceitáveis. Por isso, no mês de agosto foi realizada no local uma fiscalização. Naquele momento haviam 40 pacientes no centro de reabilitação. 16 deles se recusaram a apresentar queixa contra a direção da clínica, afirmando que estavam satisfeitos com o tratamento, e os 24 pacientes restantes assinaram declarações sobre as condições terríveis de tratamento e queriam deixar a instituição imediatamente. E entre estes 24 pacientes estava o Fedor Kizin. Posteriormente foram instaurados processos criminais contra o chefe da clínica e 6 de seus funcionários, e em março de 2023 eles foram condenados e receberam uma pena suspensa. Porém, em abril de 2024, essa sentença deles foi anulada, porque o Supremo Tribunal acabou vendo que não tinha nenhuma irregularidade nas ações dos membros da clínica. Em agosto de 2020, o Fedor voltou para casa e disse aos seus pais que havia se livrado do vício e que queria recomeçar do zero. Quer dizer, quase do zero. Ele pediu aos pais que lhe alugassem um apartamento e pagassem por ele por 1 ou 2 anos, até que ele se recuperasse, disse um conhecido do jovem. Os pais de Fedor estabeleceram uma condição para o filho: ele deveria encontrar um emprego, e aí eles pagariam seu aluguel. O jovem concordou com isso, mesmo que com muita relutância, e no outono de 2020 ele conseguiu um emprego em um supermercado como caixa. E logo depois que os pais dele alugaram seu apartamento, Anastácia foi morar com ele. Naquela época, a menina estava no primeiro ano do ensino médio, após o qual planejava ingressar na universidade. Nos meses seguintes, o casal viveu com relativa tranquilidade, mas então Fedor perdeu a paciência e a vida do casal mudou drasticamente. Ele ficou muito rude com a namorada, a insultando, levantando a mão contra ela e tirando o dinheiro que os pais dela lhe davam. A menina costumava contar às amigas sobre os abusos cometidos pelo namorado e postava mensagens nas redes sociais sobre como era terrível conviver com uma pessoa viciada. No entanto, quando ela foi aconselhada a deixá-lo, a jovem recusou. Àquela altura, o Fedor ainda estava trabalhando no supermercado, porém, todo o dinheiro que ele ganhava gastava com substâncias ilegais, e o casal era mantido basicamente pelo dinheiro que os pais da Anastácia davam para ela. E o apartamento que os dois viviam era pago pelos pais do Fedor. Então, ele basicamente não servia para nada. Porém, como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem. E na primavera de 2021, a condição do Fedor começou a piorar drasticamente. Ele começou a ter surtos de raiva, dores de cabeça e vários outros efeitos colaterais do abuso de substâncias ilícitas. Aliás, para vocês terem uma ideia da condição que ele estava, o Fedor assumiu para a namorada, sem sentir nenhuma culpa por isso, que já havia vendido seu corpo para usar mais substâncias. Porém, mesmo depois disso, a Anastácia resolveu que iria continuar com ele porque acreditava que conseguiria ajudá-lo a se recuperar e também porque o amava muito, segundo ela. Em 5 de março de 2021, Anastácia completaria 17 anos e o casal decidiu comemorar seu aniversário juntos. Quanto ao presente, Fedor deu à namorada suas substâncias ilegais. Não se sabe se ela já havia consumido antes ou se esse incidente foi o primeiro em sua vida, mas uma coisa pode ser dita com certeza: mesmo que tenha usado antes, essa foi a última vez. Nós usamos. Fomos para a cama, então surgiu um conflito verbal entre nós, que mais tarde se transformou em não em uma briga, sim, em uma pequena briga. E no final,
eu peguei a faca, admitiu Fedor mais tarde. Caso você não tenha entendido, o Fedor ceifou a vida da Anastasia. E o pior de tudo é que no momento em que ele estava cometendo o crime, a jovem tentou abraçá-lo para acalmá-lo. De certa forma, tentou acalentá-lo, meio que não se temendo pela própria vida, mas tentando fazer com que ele não se sentisse tão mal. E depois de ter cometido aquele crime, o Fedor simplesmente usou mais substâncias e foi dormir. E ele passou praticamente um dia inteiro ao lado do corpo sem vida da Anastasia e só saiu de casa no momento em que o seu estoque acabou e ele precisou reabastecer as substâncias. Para reabastecer, o Fedor retirou o resto de dinheiro que tinha na conta da Anastasia, cerca de 3.000 rublos, que dá uns R$180, e levou o celular e laptop dela até uma casa de penhores. E como não queria voltar para o apartamento, ele decidiu visitar uma amiga. Enquanto ainda estava no caminho, o Fedor confessou a essa amiga o crime que cometeu e seu desejo de tirar a própria vida. Felizmente, a jovem contactou imediatamente a polícia e quando Fedor chegou em sua casa, as autoridades já estavam esperando. Após sua prisão, o jovem confessou o crime, dizendo que cometeu o ato sob efeito de substâncias proibidas e agora se arrependia muito. O julgamento dele começou em novembro de 2021. Ele foi ameaçado com a sentença de até 20 anos de prisão em uma colônia de segurança máxima ou prisão perpétua, mas o tribunal lhe mostrou clemência. O tribunal, tendo em conta a posição do Ministério Público, condenou o homem a 15 anos de prisão a cumprir em uma colônia correcional de alta segurança, com restrição de liberdade pelo período de 1 ano e 4 meses. De acordo com a decisão do tribunal, o Fedor Kizin teria que pagar uma compensação financeira por danos morais aos pais da Anastasia, no valor de 1 milhão de rublos, que dá mais ou menos uns 58 mil reais. E segundo algumas fontes, os pais do Fedor já pagaram essa quantia aos pais da Anastasia e também pagaram todos os custos do funeral da jovem. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E é claro que eu peço também que você deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você achou desse caso? Você acredita que essa condenação foi justa ou assim como eu, acha que tinha que ter sido a prisão perpétua? Eu já vi algumas pessoas falando que quando alguém comete esse tipo de crime, mas não tá 100% em posse das suas faculdades mentais, né? No caso, com a pessoa aí consumiu as substâncias ilegais ou se estivesse embriagado, algumas pessoas elas dizem que nesse caso as sentenças devem ser atenuadas. Já eu acho que elas devem ser mais pesadas, porque se a pessoa tá embriagada, se ela consumiu algo que tira ela da realidade, ela fez isso porque quis. Então se a pessoa quis ficar desse jeito, quis ficar fora da realidade, ela tem sim que arcar com as consequências dos seus atos. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber qual é a sua, então deixa ela aí nos comentários. E se quiser apoiar o projeto aqui financeiramente, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!